e encontramos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje nós estamos na nossa primeira aula do último módulo que fecha o nosso estudo e conclui o grande conflito que nós estamos estudando. E não é difícil de compreender e é importante a compreensão porque nós participamos desse grande conflito. Existe uma falsa trindade formada por Satanás, pelo anticristo e pelo falso profeta, que busca de todas as formas, é aquele grande dragão vermelho que tenta matar a descendência da mulher gloriosa que João viu no deserto. Hoje nós já estudamos essa trindade, vimos que o dragão, por exemplo, a antiga serpente, Satanás, que foi vencido por Miguel no céu, foi expulso do céu, foi vencido por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e lá no capítulo 20, hoje a gente vai ver o 17, teremos a vitória final, definitiva de Satanás. Estudamos também o anticristo, a besta que sai do mar, e também o falso profeta, a besta que sai da terra. Hoje nós vamos estudar mais um dos inimigos do povo de Deus. Então, temos a besta e temos os seguidores da besta, os seguidores do anticristo, os seguidores de Satanás, que a Bíblia chama de a grande meretriz, Babilônia, a grande cidade. Perceberam? São os seguidores da falsa trindade que buscam de todas as formas destruir os santos e o seu Cristo, que venceu na cruz do Calvário. Mas já vimos que o Amargedon, por exemplo, vai ser o pisar das uvas da terra, dos seguidores do anticristo, da besta, do falso profeta, os seguidores de Satanás. E quem vai pisar é o Cordeiro que vai destruí-los com o sopro da sua boca. Isso nós vimos até agora. Hoje nós vamos, então, conhecer a grande meretriz. Que grande meretriz é essa que a Bíblia fala? Porque o texto bíblico diz que Deus lembrou-se da Babilônia, lembrou-se da sua perversidade, lembrou-se dos seus pecados, lembrou-se da sua prostituição. Mas que Babilônia é essa? Que grande meretriz é essa? É o que nós estudaremos hoje no capítulo 17. Nós vamos, como sempre, verso a verso. Estudaremos os 18 versículos do capítulo 17 do Apocalipse, que é uma descrição da grande meretriz. E quem faz esta descrição da grande meretriz para João, que registrou no seu livro do Apocalipse, e quem faz, então, essa revelação de quem é a grande meretriz, é um dos 7 anjos que tem as taças com os últimos juízos de Deus sobre a humanidade e sobre a sua criação. Então, o Cordeiro escolheu um anjo que explica para João, e João registrou, e é o texto que nós vamos estudar. Revelação de Deus para nós acerca do mundo, que é um outro termo que é usado
inclusive por Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, na grande cidade tereis aflições, na grande meretriz tereis aflições, na grande Babilônia tereis aflições, mas não vos atemorizem, eu venci o mundo. Então, no primeiro versículo, nós encontramos exatamente a confirmação disso que eu estou dizendo. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo... Então, um anjo escolhido pelo Cordeiro, que tem o livro, com a definição dos eventos finais, e esse anjo chegou em João e falou, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, no capítulo 17, ele descreve, para termos claro quem é essa grande meretriz. E no 18, ela é julgada e destruída. Então, um dos 7 anjos aparece a João, fato que indica, porque ele tem a taça, né? Desgraça para o ímpio e felicidade para a igreja. Por quê? Porque os perseguidores da igreja, que se embriagaram com o sangue dos santos, serão julgados e serão agora destruídos. Então, isso significa o quê? Desgraça para o ímpio e felicidade para a igreja. Felicidade para a igreja, conforme Apocalipse 21, 9, que diz assim, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, provavelmente o mesmo anjo que está falando com João agora, aqui no capítulo 17, 1, dizendo, vem, mostrar-te-ei. Lá no 17, ele vai mostrar o quê? A grande Babilônia. E aqui no 21, 9, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja comprada por alto preço, a igreja vencedora, porque mesmo diante da própria morte, não amou a sua vida, mas foi fiel ao Cordeiro, não traiu o Cordeiro. Perceberam, então? A fala é amigável, a fala do anjo com João. Vem e mostrar-te-ei um julgamento cujo réu é a grande meretriz que se encontra sobre as águas, sobre muitas nações. É o que o texto vai nos revelar até o versículo 18. Segundo versículo do Apocalipse 17. Com quem se prostituíram, olha a grande meretriz, ela se acha sentada sobre as muitas águas, mais adiante veremos que ela está assentada sobre os povos da terra, essas muitas águas simbolizam esses povos, com quem se prostituíram. Existem reis da terra que se entregaram à sedução da grande meretriz, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Os que se entregam à sedução da grande meretriz, da grande Babilônia, da mãe das prostitutas, conforme o texto, que não são poucos, se embriagam com o vinho da sua devassidão, se entregam às suas tentações. Seus amantes são os reis da terra, os poderosos da terra, os que lideram a civilização moderna, por exemplo, que são aqueles que se entregaram a essa e fazem qualquer
coisa para agradá-la. Os povos do mundo, os amantes são os reis da terra, os povos do mundo que estão embriagados com vinho. Ela tem uma taça de ouro na mão, cheia de vinho, nós vamos ver daqui a pouquinho. Elas estão embriagadas com as imundícias da sua prostituição contidas na taça que ela segura. A quem a grande meretriz é fiel? A Satanás, o pai da mentira. Olha, os habitantes da terra que João vê estão embriagados, cegos, perdidos pelo vinho que beberam, o vinho que está na taça da grande prostituta. Foi que se embebedaram os que tomaram o vinho da sua devassidão. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito. João é arrebatado a um deserto. Foi para o deserto porque um embate entre a mulher gloriosa do capítulo 12 e o dragão foi no deserto. E agora a grande meretriz é apresentada para João também no deserto. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. E essa besta é a besta que saiu do mar. Por quê? Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Descrição que nós vimos anteriormente da besta que saiu do mar. Então, João é arrebatado ao deserto e vê a besta escarlate. Em Apocalipse 21, 10, nós temos: e me transportou em espírito até uma grande... Olha o contraponto que João vai fazendo entre os ímpios, entre a humanidade que não se arrependeu e os santos. Em 21:10 nós vamos ver: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a igreja de Deus, comprada por alto preço. O preço pago foi o sangue do seu filho derramado na cruz do Calvário. Perceberam? E agora o que João está vendo lá no deserto? Ele está vendo uma meretriz. Ele está vendo também uma cidade. Satanás sempre gosta de imitar a Deus, e Deus mostra isso para João e para nós na revelação de quem é a grande meretriz. O espírito de perseguição se expressa por meio dos governos e povos deste mundo. João estava vivendo isso lá com o Império Romano. E nós temos, ao longo da história da igreja, toda a sorte de perseguição à Igreja de Cristo. Os grandes impérios mundiais que se seguiram na história e que são simbolizados por essa prostituta que João vê sobre muitas águas. João vê a besta no deserto, como já dissemos, porque a mulher radiante de Apocalipse 12, que representa a igreja, fugiu para lá. A besta não está só, a mulher está assentada sobre ela, a mulher está assentada sobre a besta. A prostituta que representa os povos da terra que perseguem a igreja, os impérios, os grandes
e poderosos reis, governantes da terra, se assentam, se apoiam sobre a besta vermelha de 7 cabeças e 10 chifres. Esta não pode ser confundida com a mulher radiante, viu? Da mesma forma que o primeiro cavalo do Apocalipse, montado num cavalo branco com um arco nas costas, não pode ser confundido com o cordeiro. A que está assentada sobre a besta é a grande prostituta. Aquele cavaleiro é o que engana estes povos, representado pela prostituta, e coloca sobre eles a sua proposta hegemônica, que todos os povos da terra, meus seguidores, persigam a mulher radiante, persigam a igreja de Cristo, destruam a igreja de Cristo, mas nunca conseguiram, não estão conseguindo e não conseguirão. Jesus Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão. A vitória já foi ganha. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, uma roupa roxa, cheia de ouro, cheia de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E os reis da terra adoram isso, adoram a prostituição, adoram outros deuses que não falam, que são feitos de madeira, de ferro, de bronze, de ouro, de prata, se embriagam com o conteúdo do cálice transbordante que a prostituta tem nas mãos, transbordante de abominações e com as suas imundícias da sua prostituição. É a história da humanidade. É a história da ascensão e queda dos grandes impérios. Lembram de Nero? Um arquétipo do anticristo, porque nós estamos falando aqui agora, nos capítulos finais do livro de Apocalipse, do anticristo escatológico. Agora, Nero foi um anticristo, perseguiu a igreja, tacou fogo em Roma e colocou culpa na igreja, um cara egoísta, um cara absolutamente hedonista, embriagado por esse cálice da grande prostituta que está muito bem trajada e adornada. Está coberta de ouro, pedras preciosas e pérolas, veste púrpura e escarlate. A postura é de uma rainha a quem Jesus Cristo não se curvou. O que Satanás mostra para Jesus Cristo na tentação dos 40 dias e 40 noites no deserto? Ele mostra esses reinos. E diz para Jesus o seguinte: olha, tudo isso será teu se prostrados me adorares. Jesus falou para ele: olha, está escrito, só o Senhor Deus prestarás culto, adorarás, se prostrarás. Na mão ela traz então o cálice cheio de abominações, prostituição e a perdição. Infelizmente, entre nós, inclusive, na história do povo de Deus, desde lá do Antigo Testamento, muitos não resistiram a essa tentação, a essa mulher muito bonita, vestida de um lilás avermelhado, cheia de ouro, cheia de pérolas e oferecendo o quê?
oferecendo principalmente para os filhos de Deus o cálice da sua prostituição. Infelizmente, muitos beberam, muitos bebem, e, segundo o Apocalipse, muitos ainda beberão, mas os vencedores receberão do Cordeiro a coroa da vida. É a promessa. Quem são os vencedores? Aqueles que não adoram a besta nem a sua imagem, que não têm a marca da besta na mão ou na testa e que não beberam do cálice da prostituição, da grande meretriz, perceberam? Não se entregam, não se entregaram, não se entregarão às seduções que o mundo no qual nós vivemos nos oferece. Quando passa um carro, que é o sonho de consumo meu, ou quando eu vejo uma roupa, ou quando eu vejo uma joia, tenho vontade de dar de presente para a Adélia, mas o salário não dá. Aí uma opção é tomar o cálice da prostituição, para dar uma engordada no contra-cheque, né? Então, vejam bem, aí nós temos essa história de corrupção que acompanha a história da humanidade. Muitos irmãos nossos, lá na época de João, sob a égide do Império Romano, bebeu do cálice para evitar perseguição, para evitar tortura, para evitar fome, para evitar pobreza, para evitar desapropriação dos bens, como acontecia. Beberam do cálice. Muitos bebem, muitos ainda beberão. Verso 5. Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério, que o anjo vai revelar para João. Porque João, quando vê essa prostituta, ele fica estupefato, ele entra em pânico. Tamanha força da cena. Na sua fronte, então, acha-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E nós já estudamos em aulas anteriores o seguinte: na Bíblia, prostituição significa desobediência. Prostituição significa pecado. Prostituição significa que houve abominação a Deus. Jeremias, os profetas usam essa linguagem, inclusive Jeremias de uma forma bastante forte. Ele fala, olha, as prostitutas do mundo recebem, vocês pagam com o que receberam de Deus para os seus amantes, para se deliciarem com eles. Oséias, por exemplo, é o maior exemplo que nós temos entre os profetas que denunciam a prostituição, o pecado. Então, esta prostituta aqui, esta grande Babilônia, ela é quem? A mãe das meretrizes e das abominações da terra, a mãe dos pecadores, a mãe dos desobedientes, a mãe daqueles cujos olhos não estão fixos no Cordeiro, mas se deliciam como Eva se deliciou. Eva olhou para o fruto e achou ele atraente, bonito e provavelmente gostoso para comer. Caiu na conversa de
Satanás. E Jesus é claro sobre isso. Olha, se for preciso, arranca teu olho, que está te fazendo pecar. Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você sabe do que essa mulher se embriagava e se embriaga e vai ainda se embriagar muito? Com o sangue dos santos, com o sangue dos justos, porque esse mundo é injusto, esse mundo é corrupto, e a presença dos santos, a presença da igreja incomoda. Lembram das duas testemunhas que simbolizam também, junto com a mulher que João viu gloriosa no deserto, a igreja? Quando as duas testemunhas são mortas, a Babilônia, a grande cidade, esse povo formado, povos formados, nações formadas por gente ímpia, celebram, trocam presente, fazem festa, adoram seus deuses, comemorando o quê? A morte das duas testemunhas, porque era uma pedra no sapato, porque elas estavam lá pregando o evangelho, e incomoda. E a grande prostituta, então, se embriaga com o sangue dos santos, os seus seguidores, aqueles que foram seduzidos, eles bebem do sangue dos santos que foram comprados por alto preço. No final, João escreve o seguinte, o final do verso 6. E quando vi, admirei-me com grande espanto. João entrou em pânico. Aí o anjo acalma João. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. O que o anjo vai fazer? Ele vai traduzir para João e para nós, obedecendo a ordem do Cordeiro Vencedor, a visão que João estava tendo. A mulher toda enfeitada com um cálice de vinho na mão, derramando lá de tanto sangue de santo, com o qual ela se embriaga, e quem bebe daquele cálice se embriaga também, montada na besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, uma linguagem extremamente simbólica. Uma visão que João está tendo extremamente simbólica. O que o anjo vai fazer agora para que João compreenda? E esta compreensão ela é fundamental para a nossa saúde mental, para a nossa saúde psíquica, para a nossa saúde espiritual. Precisamos, sim, conhecer como Deus conhece e nos revela, e temos por obrigação conhecer aquilo que Ele nos revela para lidarmos com a realidade na qual estamos imersos, em conformidade com esse conhecimento de Deus, com a vontade de Deus para nós, que é boa, que é agradável. Não tem nada a ver com esse mundo. Não tem nada a ver com a grande meretriz. E o que não podemos fazer de maneira alguma, e nós somos bombardeados diariamente. O Pedro escreveu que Satanás está como um leão rugindo, querendo nos destruir. E uma das principais estratégias é a sedução. É a grande meretriz, é a prostituta, mãe das prostitutas, a grande Babilônia, a grande cidade.
que no derramar da 7ª taça, vimos na aula passada, foi partida em 3. Absolutamente destruída. Agora, se bebemos do cálice, seremos também destruídos. Se não bebemos, a gente vai estar lá, como vimos em 21:9. 10. A grande cidade que desce do céu ataviada como noiva, a Nova Jerusalém. Muito bem. Então o anjo explica para João. Vamos ver que explicação é essa. Verso 8. A besta. Então João começa falando da besta. Desculpem, o anjo começa explicando para João a besta sobre a qual a prostituta está sentada. Ou seja, que besta é essa que está por trás dos palácios, dos gabinetes, dos poderosos e seus seguidores? A besta a quem Satanás deu o seu poder e o seu trono debaixo da permissão de Deus. Besta que faz maravilhas, conforme estudamos já sobre ela. Verso 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Sabe que tem pouco tempo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes, e quem bebe do cálice da prostituta tem o seu nome apagado do livro da vida, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Essa besta, ela é passado, está aí atormentando a igreja durante toda a sua história, é presente, continua atormentando a igreja de Cristo, e a promessa é de que ela não prevalecerá sobre as portas da igreja e a atormentará. No final, vai ser assim, ou tudo ou nada. Satanás irado, como temos estudado, porque sabe que tem pouco tempo, 3 anos e meio, 42 meses. É o mundo como centro de sedução anticristã na história que aglutina os inimigos de Deus. Nós vamos ver aqui Judas, por exemplo, Iscariotes, bebeu do cálice, mas bebeu para valer, um dos discípulos de Jesus. E por moedas de prata o traiu. Talvez o exemplo determinante do que significa beber desse cálice. João quase que... Eu não tiro a razão, eu penso muito em João, porque eu tenho um temperamento muito parecido com... Desculpem, Pedro. Tenho um temperamento muito parecido com o de Pedro. Mas a hora que Pedro viu a cena, Cristo todo lenhado de chicotada, de paulada, de estupro, de tudo que pode ser feito com um ser humano. Falei, esse daí que eu estou seguindo? E meio que chegou até a levar a mão. Mas Cristo já havia prevenido Pedro, falou, olha, você vai ser peneirado. Eu estou orando por você porque você vai ser peneirado. E ele nega Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus olha para ele saindo do sinédrio,
saindo do conselho, da reunião do conselho daquela igreja, o Sinédrio, do templo de Deus, da casa do sumo sacerdote. Ele olha nos olhos de Jesus e Jesus crava os olhos nele e ele chora e se arrepende. Quase desiste, mas Jesus vai atrás. Essa besta, então, ela é passado, presente e futuro. É o mundo como centro de sedução. João falou, Pedro, desculpa, e pensou assim, falou, cara, de repente é mais negócio eu seguir Roma do que seguir Cristo. Essa que é a questão que está em jogo. De repente, o que é imposto sobre nós é melhor negócio seguir a mentira do que a verdade. Verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. É o que é. Os 7 montes de Roma. Nós vamos ver. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. A meretriz Babilônia estava presente numa de suas formas no dias de João. As 7 cabeças, que são os 7 montes, referem-se a que império? Ao Império Romano, referem-se a Roma. Ele a vê cheia de vaidade, luxúria e prazer. Era assim que era Roma. Roma era uma cidade embriagada na sua vaidade, na sua luxúria e no seu prazer. Tinha chafurdado. O Império Romano chafurdou no vinho da taça da prostituição. A prostituta, então, está sentada sobre as 7 montanhas de Roma, uma cidade louca pelo prazer e que despedaçava os santos nos circos para o povo. Os santos eram despedaçados por gladiadores, eram despedaçados por feras, por leões, tigres. E a galera vibrava. Pão e circos. As 7 cabeças simbolizam, então, os 7 montes de Roma, mas representam também 7 reis, 7 reinos. É um exercício para se trabalhar com linguagem simbólica. O que o anjo está fazendo com João e conosco? Traduzindo a linguagem simbólica, o Espírito Santo, que arrebatou João para essa visão, conforme o primeiro versículo do capítulo 17 de Apocalipse, está também nos revelando isso. Que o texto estava falando de Roma, mas não era só de Roma. Os 7 montes representam também 7 reis e 7 reinos. Versículo 10. Que reinos são esses? 7 reinos, dos quais, verso 10, caíram quantos? 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, Deus já definiu que ele tem de durar pouco.
que são os 3 anos e meio que temos visto que nos foi revelado, por exemplo, quando Deus ordena para medição do templo e diz que não era para medir o templo dos gentios, porque a igreja seria entregue nas mãos deles por 3 anos e meio, pouco tempo, o período do escatom. Creio sinceramente que estamos nele. Todas as revelações já foram cumpridas, só falta mesmo o toque da 7ª trombeta. Então, 5 caíram. Que reinos são esses que caíram e que perseguiram a igreja? Porque tudo tem a ver com essa Babilônia, com essa prostituta, com essa meretriz da qual Deus se lembrou no toque da 7ª, no derramar da 7ª taça. É porque eu me empolgo. Da 7ª taça. Desculpem, mais uma vez. Então, 5 caíram. Quem? Primeiro, a antiga Babilônia. Isso no século XVIII a.C. E ela foi derrotada pela Síria, que detonou com o Reino do Norte, que estava em pecado. E a Síria foi derrotada pela Nova Babilônia, 6 a.C., a Babilônia do exílio, que foi derrubada pelos medo-persas. Lembram? Ciro, que organiza a volta do povo do exílio? Os medo-persas, poderosíssimos, que foram derrotados pelos greco-macedônios. Então, a antiga Babilônia, a Assíria, a Nova Babilônia, os medo-persas e os greco-macedônios, os gregos. Estes caíram. Quer dizer, Roma continua simbolizando estes povos, estas nações, estes reis que se embriagaram com o cálice cheio de vinho da prostituição e caíram matando em cima do povo de Deus, a igreja de Deus comprada por alto preço. O 7º, quer dizer, o 6º é a Roma, são os impérios que vieram de lá até agora. O 7º ainda não veio, esse vai ser a plenitude do mal na perseguição da igreja no escatom, a grande tribulação. O 7º ainda não veio, mas ao vir durará pouco tempo. Por quê? Porque Jesus Cristo afirmou no seu sermão escatológico que se o tempo não fosse encurtado, não sobraria ninguém. Estão ligando aí, fazendo as conexões? ênfase aqui é na palavra durar. E quando chegar, tem de durar pouco. Tem de durar pouco por dois motivos. Deus determinou, o cordeiro que tem o livro na mão determinou com o Pai que ia durar pouco. Satanás não faz, olha, nós estamos vendo isso desde o começo do curso. Satanás não faz nada que não esteja absolutamente debaixo da soberania de Deus. E o anjo com a taça, o anjo de Deus com a taça que foi escolhido para revelar, deixa isso claro. Olha só. Finalzinho do capítulo, do versículo 10.
E quando chegar, tem de durar pouco. O anticristo escatológico. Você acha que Nero foi ruim? Você acha, por exemplo, que os Xerxes, por exemplo, imperador persa, poderosíssimo. Você acha, por exemplo, que Stalin, Hitler, que são as personagens que nós já comentamos aqui anteriormente, anticristos, foram terríveis? Nada se comparam a este, o sétimo, que ainda não veio, mas ao vir durará pouco tempo, porque ele vai ser tão terrível, o anticristo, uma pessoa possuída por Satanás, que sabe que tem pouco tempo. Aquela história lá de imagem de besta que fala e manda matar filho de Deus, porque não se curva diante da imagem nem da besta, vai durar pouco tempo. Na linguagem do Apocalipse, a duração do Evangelho é pouco tempo. E cobre esse período entre o primeiro e o segundo advento. Verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. A besta que era e não é o oitavo e o último domínio do anticristo, o mais terrível de todos no final da história. O que a palavra de Deus nos diz? Ela nos diz que então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, 2 Tessalonicenses 2,8. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A cláusula procede de um dos 7, indica que um dos seus 7 antigos impérios será estabelecido, mas não sabemos qual deles. Nós estamos debaixo da égide de Roma, que simboliza esses 7 impérios, que têm oprimido a igreja ao longo da sua história. E dele virá o anticristo, a besta que sai do mar, a besta que sai do caos, e que terá um ódio nunca visto com relação ao povo de Deus e, inclusive, com relação aos seus seguidores, tá? Vamos ver daqui para frente. A cláusula, então, procede de um dos 7. Significa que um desses reinos será estabelecido, mas o anjo não revela qual, porque Deus não permitiu que fosse revelado qual desses anjos. Desculpem, qual desses 7 reinos, das 7 montanhas, virá o anticristo. Um desses reinos será restabelecido. Tem gente que defende cegamente que trata-se de Roma. Mas Deus não nos revela, então permaneçamos em Deuteronômio 29, 29.
As coisas que ele não nos revela pertencem a ele. 12. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, um tempo curtíssimo, menor ainda do que 3 anos e meio. Bom, vamos ver que reis são esses. Verso 11. Desculpem, 12. Os 10 reis são os poderosos da terra. Em cada domínio, na arte, na educação, na indústria, no governo, na saúde. Pessoas, por exemplo, vamos pegar a arte, que é uma área assim que eu acompanho bastante, porque sempre me despertou grande interesse. Por exemplo, eu tenho estudado agora, tenho tido a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estudar as óperas. E eu tenho afirmado recorrentemente, lá na feira, sábado retrasado, por exemplo, Marcos e eu estávamos conversando, o diácono Marcos, e eu falando para ele o seguinte, falou, se eu tivesse feito o que eu estou fazendo agora, quando eu tinha lá os meus 18 anos, quando eu entrei na universidade, por exemplo, de Brasília, se isso tivesse acontecido, a minha vida teria sido outra, porque com certeza eu faria transferência de curso, do curso de engenharia que eu fiz para música, e estudaria as óperas e me esforçaria, dedicaria minha vida para ir para a Itália, por exemplo, o berço da ópera, para estudar profundamente e ser um profissional nesta área artística. Por quê que Deus não permitiu? Um dia eu vou saber. Aliás, eu já sei, porque senão eu não estaria aqui hoje falando o que eu estou falando. Mas a arte toca no mais profundo da alma, no mais profundo do coração, e o artista tem sim o poder de influenciar e de dirigir a vida das pessoas. Se assim não fosse, os poderosos da terra não viveriam paparicando e não estariam tão próximos como sempre estiveram dos artistas, dado esse poder. Então, para alcançar os objetivos de autoglorificação e de engrandecimento da grande prostituta, da besta, da sua imagem, do anticristo, da trindade satânica. Para alcançar esse objetivo, eles estão dispostos a dar poder e autoridade à besta. Está muito difícil curtir arte atualmente, porque é difícil você, por exemplo, encontrar um artista que não seja homossexual ou simpatizante. Agora, o poder que esses caras têm sobre a garotada é um negócio impressionante. E eles colocam, por exemplo, estou citando um exemplo, a sua arte, que encanta, a serviço do homossexualismo, que é o ismo da homossexualidade. E muitos bebem do cálice da prostituição.
Então, no verso 12, os 10 chifres são pessoas. Você já imaginou, por exemplo, uma pessoa que encontrar a cura para o câncer será uma pessoa em que os poderosos desse mundo vão querer estar perto dela. Porque não precisa muito para virar Deus nesse mundo. Agora imagina uma pessoa que curar o câncer. Todo mundo, né, porque não sei o quê. Mas quando pega o resultado de um exame, fica amarelinho. E imagine uma pessoa que cure. E a besta vai ter esse poder, viu? E os seus seguidores também. E esses 10 chifres, o rei da medicina, por exemplo, vai estar a serviço dela. E muita gente adorará. Muita gente beberá do cálice, se esquecendo de que vida e morte, saúde e doença estão debaixo da soberania de Deus. Escravidão e liberdade, riqueza e pobreza, nada, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, a não ser pela vontade do Senhor. E aí o que acontece? Na dúvida, muitos beberão do cálice da prostituição, é o que o anjo está mostrando aqui. 13. Tem estes um só pensamento. São unânimes, uma unanimidade perversa que permeia a arte, ciência, tecnologia, indústria. A indústria hoje produz mulheres que dão de 10 e muitas esposas. E muitos maridos estão trocando as suas esposas por bonecos, por vibradores e outros instrumentos de perversidade. Tem estes um só pensamento. Qual é o pensamento deles? Fazer a vontade de Satanás e seus servidores. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Claro, porque se eles viram as costas para a besta e voltam-se para o Cordeiro vencedor, que poder que a besta vai ter sobre a vida deles? Mas eles são unânimes. Admiro muito Chico Buarque de Holanda, mas Chico Buarque de Holanda tem uma música em que ele questiona a Deus. Sabe o que ele afirma na música? Olha, se o Senhor criou o pecado, por que me castigar porque eu peco? Mas quem disse que foi Deus que criou o pecado? Eu tenho muita vontade de encontrar com Chico Buarque e falar isso para ele. Uma das grandes estrelas, um desses 10 chifres aqui, ó. Que coloca um dom de escrever poesia e de fazer música, quase que único no nosso país, respeitado mundialmente, inclusive. Mas olha só, é isso que está sendo dito aqui. Tem, verso 13 do 17, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Músicas belíssimas, inclusive já usamos músicas do Chico em peças aqui na igreja. 13. 14. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. É o texto que nós lemos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Como será a vitória do Cordeiro?
Simbolicamente, será pelo sopro de sua boca. Agora, você sabe o que significa o sopro da boca, conforme Apocalipse? É a espada do juízo. E quando Cristo julgar, quando ele pisar a uva da terra no lagar da ira de Deus, os ímpios, todo esse sistema formado pelos 7, formado por esse 8º, que tem aqui já a personificação do anticristo, formado pelos 10 reis dos 10 chifres, os artistas, os cientistas, os industriais, os poderosos desse mundo, que detêm. Você já pensou o poder que tem a Macintosh? O poder que tem a outra, a Microsoft? Não tem ninguém que não esteja vinculado ao celular. Uma aluna minha, ex-aluna na faculdade, lá na Asa Norte, ela teve que fazer tratamento psiquiátrico porque foi diagnosticada a nomofobia. Ela não conseguia ficar longe do celular dela. Pensou o poder que tem uma indústria dessa? São esses 10 chifres aqui. E pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Vencerá todos esses reis, os 8, incluindo, considerando o 8º, o anticristo, todos eles serão vencidos pela espada que sai da boca do Cordeiro vencedor, que tem os olhos como olhos de sol, de luz como luz do sol, que perscruta os corações e julga com juízo reto. Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele, a igreja, e que tem o nome no livro da vida dele, que foi escrito desde antes da formação do mundo. O nosso nome está lá. A nossa história está registrada no livro da vida. E Deus nos ajudará para permanecermos fiéis até aquele glorioso dia. (15) Falou-me ainda: a mulher, a prostituta, está sentada na besta e sobre muitas águas. Lembram? Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Por exemplo, a besta que sai do mar. O mar representa o caos resultante da proposta da grande meretriz em consonância com a proposta, com o sistema proposto, elaborado, criado, construído ao longo da história da civilização humana pela falsa trindade. Satanás. E, na Bíblia, o mar representa o caos. As águas turbulentas são o quê? O anjo explica. São povos, multidões, nações e línguas. A civilização humana perdida, formada pelos ímpios. Jesus, quando olhou para as multidões, teve misericórdia, porque pareciam, sabe o quê?
ovelhas sem pastor. Vocês já viram ovelhas sem pastor? Vocês já viram um rebanho de ovelhas sem pastor? Eu já vi. É o caos. Então, essas águas representam esse caos dos perdidos, do mundo perdido nas trevas do pecado. 16. Os 10 chifres que viste a besta. Esses viram uma loucura. Se você pensa que o caos já está estabelecido, vai chegar um momento, eu não gosto, mas vamos ter cenas acontecendo na Terra parecidas com tipo Zumbilândia. Olha aqui. 16. Os 10 chifres, esses poderosos da Terra, das diferentes áreas do conhecimento, das artes, da indústria, do comércio. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. De repente é como se os olhos deles começassem a ser abertos e começam a ver a futilidade em que se meteram, a barca furada em que entraram. E olha só o que é que acontece. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, antropofagia. Literalmente, hoje isso é muito usado em linguagem simbólica, metafórica. Mas aqui é literal, uns comerão aos outros. Por quê? E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Vai virar uma guerra. 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Quem imagina Cristo saindo e tirando a espada da boca? Não, isso aí entregando esta grande meretriz, a grande Babilônia, esses povos, línguas, raças, nações perdidos, rebeldes a Deus, que não se arrependeram quando o sol queima, quando a pele fica cheia de feridas, quando vem a sede, a fome, porque as águas do mar, as águas dos rios, as águas da fonte se transformaram em sangue e mesmo assim continuam blasfemando a Deus. Estes serão entregues à própria sorte, como diz Romanos 1, e um engolirá o outro. Num processo de autofagia, de autodestruição, de ódio generalizado. E a grande Babilônia, antes de ser destruída definitivamente pelo grande terremoto da 7ª taça, antes de ser dividida em 3, será comida por dentro. Que cena horrível. E nós vamos ver no capítulo 19, sabe o quê? Estaremos em júbilo nos céus, louvando a Deus e ao Cordeiro vencedor. Misericórdia. Isso nos mobiliza e tira de nós a timidez
e nos leva, como as duas testemunhas, a pregarmos o Evangelho às pessoas que Deus coloca perto da gente. Filho, filha, mãe, pai, marido, alunos, e por aí vai. Estou falando de mim, porque eu sou professor, né? Aí a gente entende por que as duas testemunhas não se calam enquanto não dizem tudo o que Deus esperava que fosse dito. E quando isso acontece, elas são mortas e ressuscitam para a glória de Deus. E muitos se arrependem ao verem a cena da ressurreição. João viu um lago no deserto cujas águas simbolizam as nações, os povos deste mundo que se opõe e persegue a igreja. Jeremias também viu. Jeremias também viu. Jeremias 51:13 diz assim a palavra do Senhor: ó tu que habitas sobre muitas águas. Falando da grande prostituta, rica de tesouro, uma roupa lilás, entre o lilás e o vermelho, cheia de ouro, pedras preciosas, pérolas. Chegou o teu fim, a medida da tua avareza, porque se tem uma coisa que caracteriza esse sistema mundial, é a avareza. A exploração do homem pelo homem, a exploração da criação pelo homem. Olha o estado em que está o planeta. O clima, quando eu mudei para Brasília, era um. Hoje é outro. Já tem anos que eu não testemunho aqui a chuva das flores. Sabe quando a chuva das flores caía e caía para valer? E quanto mais caía, mais cajuzinho tinha no cerrado? Agosto. Amanhã termina o mês de agosto, nem sombra de chuva, isso há anos. Se vai chover lá para outubro, novembro. Chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Os ímpios verão quão tola é a luxúria em que vivem mergulhados, que Roma e tudo o que ela representa, que Babilônia e tudo o que ela representa, que a Síria e tudo o que ela representa, e todos os impérios que perseguiram a igreja. Os ímpios verão quão tola é a luxúria em que vivem mergulhados, como Judas Iscariotes, que experimentou uma revolta de sentimentos, e está escrito em Mateus 27:3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Sabe o que os sacerdotes falaram? Eles, porém, responderam: que nos importa? Problema teu. Quem tem um sacerdote desse não precisa de inimigo. Que nos importa? Isso é contigo. Se vira. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. É o que está sendo descrito aqui, no verso 17.
18. A mulher que viste é a grande cidade que foi partida em 3, lembram na 7ª taça, capítulo anterior, totalmente destruída. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A grande prostituta que tem o cálice da sua perdição transbordante nas mãos. E os reis da terra se embriagam com o vinho do cálice da perdição. Esse é o mundo em que vivemos, que Jesus Cristo falou, que nele teríamos aflições, mas que era para a gente não apavorar, não. João quis apavorar, o anjo chegou e mostrou para ele do que se tratava. E mostra a nós. E nos ensina o seguinte, que devemos permanecer com os olhos fitos, como estudamos em Efésios, no Cordeiro vencedor. E sendo vitoriosos, receberemos a coroa da vida. O sistema regido por Satanás, que traz a violência, guerras, desigualdades sociais, fome, peste e toda sorte de injustiças, é a grande Babilônia. E semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos ver a revelação para João de como esta grande Babilônia vai ser destruída e o impacto dessa destruição sobre a humanidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós na nossa pequenez estamos diante da Tua palavra que foi lida, que foi estudada, que foi comentada. Perdoa, Pai, qualquer falha, perdoa qualquer comunicação atravessada. Somos imperfeitos, mas o Teu Santo Espírito tem nos sustentado. Inclusive quando o Senhor nos revela de uma forma tão clara, tão contundente, do que significa esse mundo e do que significa a Tua justiça. Te somos gratos por isso, te somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado ao longo desse curso, o Senhor tem nos mostrado e tem nos ajudado a compreendermos isso que nos foi revelado hoje, essa grande Babilônia, e compreendermos o Teu reino e nos dado todas as condições para escolhermos a melhor porção. Te somos gratos por isso, te somos gratos por essa igreja, te somos gratos pela vida, pelo testemunho dos nossos irmãos queridos da IPJB e da Tua igreja espalhada pelo mundo, que escolheram a melhor porção e permanecem firmes na sua escolha. Te oramos no nome daquele que tem a espada do juízo na mão, que julgará com justiça e retidão. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. É isso, queridos. Mais um capítulo. Estamos caminhando para o final. Estamos aqui esperando comentários, críticas, sugestões, correções, que sempre nos edificam e sempre nos ajudam nessa jornada de estudarmos o Apocalipse que Deus tem confiado e que até aqui nos tem sustentado e que continuará assim. Cremos nisso e rogamos a Deus que esteja com os irmãos e que nos acompanhe até a semana que vem, quando estaremos gravando a segunda aula do módulo 6, que é o capítulo 18.
região.